Olá, amigos internautas do blog Notícias de Pentecostes, do blog do professor Valdemir, do blog do Adriano Furtado e do blog do Raimundo Moura. Está começando nesta terça-feira, hoje é 21 de janeiro de 2014, mais uma edição do programa Notícias em Debate. Você pode participar conosco a partir de agora através do nosso Facebook, Raimundo Moura Fernandes, deixa lá o seu recado, a sua pergunta, ou então através do Facebook Zé Alegre, ou ainda através do Raimundo no Twitter e @ZedAlegna. Nós temos também o nosso telefone, que é o 9218-9718. É uma outra forma que você também pode interagir conosco na manhã desta terça-feira no programa Notícia em Debate. No programa de hoje vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pentecostes, Auxiliadora Estevam, e também com a professora Cláudia Mello, que faz parte da diretoria do sindicato. O assunto é aquele que você já deve conhecer e saber a respeito da ação do salário mínimo e uma nota que foi divulgada nos últimos dias pela Prefeitura Municipal de Pentecostes através da Secretaria de Finanças do município. Participa conosco também o companheiro Zé Alegre do programa Notícias de Debate. Bom dia, Zé. Bom dia a você, Raimundo Moura, bom dia a todos os nossos internautas do blog Notícias de Pentecostes, bom dia, enfim, a todos os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando aqui através da TV Legnas. Todas as manhãs temos esse encontro marcado de 8 às 9 da manhã e hoje temos a honra de receber em nosso programa a professora Cláudia Mello e a também professora Auxiliadora Estevam, auxiliadora, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e a Cláudia Mello, da diretoria de finanças do sindicato. Portanto, aí vamos bater um papo legal. Até às 9 da manhã, você é nosso convidado para fazer a sua interação junto conosco, mande sua pergunta. Com certeza, as nossas profissionais da educação, representando o sindicato, irá receber. Portanto, aí será uma honra tê-los conosco. Sejam bem-vindas. Ok. Lembrando mais uma vez que você também pode participar conosco pelo Facebook. Nós estamos aqui já linkados. Você entra, deixa a sua pergunta, compartilhe o nosso link aí da nossa TV Legnas dessa manhã de terça-feira, ensolarado, né? Esperando que possa daqui a pouquinho, quem sabe, cair uma chuvinha aqui sobre Pentecostes. Pelo menos as previsões da FUNSEMI nos deixam alegres que os primeiros 3 meses desse inverno de 2014 será na média ou acima da média. Mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje, conversando já aqui com a presidente do Sindicato dos Servidores do município de Pentecostes, Auxiliadora Estevam. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Notícias em Debate. Bom dia a todos, né, que assistem a TV Legnas. É um prazer muito grande sempre estar presente nesse programa, sempre presente na mídia, para tirar algumas dúvidas, levar alguma informação aos servidores de Pentecostes que estão passando por esse momento quente, mas um momento decisivo na vida dos servidores. E para a gente é sempre um prazer estar presente aqui. Auxiliadora, a gente convidou, e vocês também, prontidão, sempre se dispuseram a estar aqui na TV Legnas ou em outros meios de comunicação para explicar as ações do sindicato, o que está sendo feito pelo sindicato, e o que realmente tem preocupado nesses últimos dias é essa nota colocada aí na internet, no site oficial da Prefeitura e também nas redes sociais, por parte da Secretaria de Finanças do município, representado pelo seu secretário Paulo Sérgio Santos, que questiona aí a legitimidade da ação do salário mínimo, que já inclusive foi garantido em todas as instâncias de justiça, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? E aí o sindicato fez uma assembleia, chamou seus servidores, explicou a situação do salário mínimo, inclusive aqueles que são oriundos do concurso 2003, que são concursados de 20 horas, deveriam trabalhar 20 horas, porque a sentença judicial diz que, independente da carga horária, esses servidores têm direito a meio salário mínimo. Como vocês, do sindicato, viram esta posição da Prefeitura, através aí do secretário de Finanças, quando diz que não aconteceu e nem vai haver nenhuma alteração na carga horária para esses servidores? Muito bem. A gente, o sindicato, ele considera que o secretário, né, está enganado. Como todos sabem, os servidores fizeram o concurso para carga horária de 20 horas para ganhar meio salário mínimo, que é inconstitucional. Quando nós demos entrada no processo na Justiça, nós pedimos que fosse pago o salário mínimo. Então, assim, a Justiça concedeu, depois de 7 anos de muitas reviravoltas, né, muitas decisões que não foram acatadas pelo município. Então, agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que o município terá que pagar
o salário mínimo, independente da carga horária. E por que trabalhar só 20 horas? Porque todos eles fizeram concurso para 20 horas de trabalho. Então não tem como a gente dizer que eles vão trabalhar 40 horas se eles são concursados apenas para 20 horas. E nós, o sindicato, principalmente, né, representado aqui pelo Dr. Valdeci Alves, mandou no mesmo dia que foi lançada essa nota de esclarecimento, mandou também uma nota de repúdio esclarecendo mais uma vez para os servidores quais são os direitos, qual é o papel do sindicato, o que a prefeitura deveria fazer que não está fazendo, o que o servidor, qual é a posição do servidor perante essa situação. E a gente está sempre presente, né, nas mídias, como você falou no início, para tentar resolver, para tentar levar informação a todos os servidores. Lembrando que os servidores estão procurando o sindicato quando tem algumas dúvidas. Nós fizemos uma grande assembleia e a grande quantidade de servidores que estiveram presentes saíram lá com a decisão, né, com a deliberação de trabalhar às 20 horas, que foi o que foi feito durante o processo do concurso público. E a gente, às vezes, pode alguém criticar a gente porque a gente não está tão presente na mídia, porque a gente também tem o que fazer. A gente não pode estar o tempo inteiro, né, na televisão, no rádio. Nós temos nosso programa aos sábados, mas a gente está sempre disposto a discutir, a levar informação e tirar as dúvidas dos servidores. E os servidores estão vindo cada dia mais ao sindicato, estão se filiando, porque eles já acreditam, sempre acreditaram. E aqueles que ainda tinham assim, um pouquinho de desconfiança, agora estão acreditando cada vez mais no trabalho no sindicato e vendo o quanto o sindicato é importante para a categoria, para resolver esses problemas que eu acredito que ao longo desse primeiro bimestre a gente vai conseguir resolver e vai ficar tudo em paz, se Deus quiser. Auxiliadora, a gente sabe que, principalmente essa categoria desses servidores que hoje, até o final do ano passado, ganhavam meio salário mínimo, eles não têm assim, realmente um conhecimento jurídico, não têm um esclarecimento com relação ao assunto. Nesse ponto, você já falou aí dos programas de rádio que vocês fazem, o programa ao sábado, que é o local onde vocês levam as informações do sindicato, mas qual a outra forma que o sindicato está levando a informação para essas pessoas? Por exemplo, um auxiliar de serviços gerais que não tem muito conhecimento jurídico a respeito, aí ele chega no local de trabalho, tem alguém lá da prefeitura que está pressionando, dizendo, olha, se você não trabalhar as 40 horas, você vai, inclusive, sofrer um processo administrativo e poderá ir para fora. Ele não sabe o que é um processo administrativo, ele só entende que se ele não vier trabalhar, vai para fora. Qual é a orientação que o sindicato está dando a esses servidores que estão recebendo essa pressão no local de trabalho? Nós temos, né, além do jornalzinho, além das assembleias, além do atendimento do próprio sindicato, nós também fazemos visita aos locais de trabalho. Inclusive eu estive em alguns locais de trabalho, não estive em todos porque não deu tempo ainda, né, levando também a nota de esclarecimento, falando assim diretamente com os servidores, mostrando quais são os direitos, o que é a ação judicial, qual foi o resultado dessa ação judicial, qual foi a deliberação da Assembleia, porque na verdade não sou eu, não é a Cláudia Mello que resolve o que o servidor vai fazer. Quem resolve é a categoria, são os servidores que deliberam. E sempre que o Dr. Valdeci Alves está aqui, se ele não estiver, a gente tem o blog, a gente tem esse atendimento que a gente já falou, sempre a gente tenta levar a informação de forma mais simples possível para que os servidores, auxiliares de serviço e os vigias especialmente, que é o que está sendo mais trabalhado agora, todos eles tenham noção, porque a gente informa e sempre às vezes alguém sai dizendo que não está sabendo de nada, mas é porque a informação a gente tenta colocar dentro da cabeça das pessoas, que nem a Cláudia sempre fala, a gente não pode abrir a cabeça da pessoa e colocar a informação dentro, mas a gente faz sempre o necessário para que a pessoa entenda, compreenda o que está acontecendo. E a mídia, ela nos ajuda muito, né? O blog aqui das Legnas, do Raimundo Moura, do Valdemir e do próprio sindicato. Então, a gente está sempre procurando levar as informações, tirar as dúvidas dos servidores e estaremos sempre presentes para fazer isso, porque esse é o nosso papel, né? Como representante do sindicato que nós somos. Uma outra pergunta também é com relação à questão, por exemplo, houve essa nota da prefeitura, houve a nota do sindicato, mas assim, concretamente, o sindicato vai entrar com alguma medida, porque se
saiu essa nota nesse sentido, de que não houve nenhuma mudança, subentende-se que está sendo descumprido uma determinação judicial. E aí, qual a posição do sindicato diante dessa nota do secretário de Finanças, quando ele vem a público dizer, inclusive de forma velada, ameaçar aqueles que não cumpriram a sua carga horária? Vai ser comunicado à juíza, que foi quem expediu a sentença, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, vai ser comunicado, já foi comunicado? Como é que está esse sentido, né, da comunicação e à justiça? Não, com certeza, o nosso advogado, né, ele elaborou uma nota de repúdio, né, a essa posição da prefeitura, e ele considera como sendo assédio moral, né, obrigar os servidores a trabalhar por uma carga horária que eles não fizeram concurso público para isso, e está prestes mesmo a entrar, né, com processo no Ministério Público, alegando assédio moral, né, obrigando os servidores a cumprir uma carga horária que eles não têm obrigação nenhuma. Então, o nosso advogado, quando ele veio na Assembleia, na última Assembleia, ele esclareceu todas as possibilidades e também esclareceu o que poderia acontecer ao município se o município não respeitasse essa decisão dos servidores. E a gente está vendo que essa decisão não está sendo cumprida, então o advogado, né, representante jurídico do sindicato, ele vai entrar sim com um procedimento caso isso não seja resolvido o mais rápido possível. Ok, Zé. Presidente, agora está na hora já da nossa Cláudia Mello entrar. Nossa presidente, eu quero inclusive agradecer a sua vinda. Eu sei que a senhora tem outros afazeres, muita coisa que a senhora, na sua luta do dia a dia, mas por isso que existe a equipe, né? A professora Cláudia Mello agora vai entrar também. E eu quero dizer, presidente, que a nossa mídia estará sempre à disposição das lutas sociais, das lutas classistas, e que nós não nos conformamos em saber que o direito dos servidores públicos municipais está sendo suprimido por uma gestão que tem a obrigação de arcar com as suas obrigações. Enfim, a gente acredita, eu particularmente acredito na categoria, eu acredito que se os servidores públicos municipais estiverem organizados e unidos, eles terão uma força tremenda, e acredito até que, se preciso for, o sindicato tem autonomia, inclusive para ocupar a prefeitura se for preciso, porque só assim eu acho que certos gestores só entendem essa linguagem. Por isso que eu apoio e acredito no MST, porque quando eles vão, eles resolvem e acabou. Até o governador Cid Gomes, eu acho que ele aprendeu a tomar banho de piscina com o Sem Terra, porque o Sem Terra uma vez tomaram banho na piscina lá do palácio dele, e agora ele pegou deixa e tomou um banhozinho lá naquele negócio lá do Itapipoca, naquela doutora. Você viu, né? Então, quem sabe a gente não ensina alguma coisa para a nossa prefeita. Vai ficar à vontade aqui, você vai sair, né? Considerações finais. Então, eu queria só agradecer, né, ao espaço, agradecer aos servidores, né, por estarem acreditando cada dia mais no trabalho do sindicato. E eu acho que o momento é esse, né? Nenhum município nunca acata assim, uma decisão judicial, nunca quer acatar a deliberação de uma categoria, mas nós vamos mostrar, né, os servidores vão mostrar, a categoria vai mostrar a força que tem, porque é um direito. E a gente sempre fala em direitos, então nós estamos aqui para lutar por isso, lutar por essa concretização desses direitos. Então eu queria agradecer mais uma vez, né, desejar um bom dia a todos e dizer que nós estamos presentes aqui na luta e vamos ver os próximos resultados, que eu acredito que serão resultados positivos. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, nossa professora Cláudia. Ok, conversamos aí com a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Costa, ela tem um outro compromisso nesse momento, vai precisar sair, mas a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui na TV Legas com a professora Cláudia Mello, que é do setor de finanças do sindicato, vai também continuar esse bate-papo, essa interação aqui na TV Legas. Agradecer a você que nesse momento nos honra com a sua audiência e no seu computador. Qualquer parte aí que você esteja, nosso muito obrigado, você pode participar. Também, mais uma vez, reforçando aqui, através do nosso Facebook, Raimundo Moura Fernandes, ou através do Facebook Zé da Alegre, você vai lá, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, e nós vamos fazer aqui a nossa convidada, ok? Professora Cláudia Mello, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV Legas. Bom dia, Raimundo Moura, bom dia ao Zé. Bom dia ao companheiro que aqui está na filmadora e bom dia a todos que acompanham a TV Web.
né, do Zé das Legnas. A nossa TV Legnas, rapaz, que coisa boa, né? Eu quero dizer, Cláudia, só cortando você, a última vez que você veio já teve um progresso. Da próxima vez você vai estar no estúdio, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu notei que as coisas estão melhorando. Fique à vontade, Cláudia. Então, assim, é esse enorme prazer estar aqui e assim, poder contar, porque isso é de suma importância também para o que nós estamos vivendo hoje no sindicato, né? Nós estamos nessa luta, querendo garantir um direito que foi decidido pelo Supremo Tribunal e assim a Prefeitura de Pentecoste insiste em não cumprir. Então assim, é mais um prefeito dentro da história do município que tenta descumprir as leis. E aqui estamos nessa luta com a garantia de que nós vamos vencer, que eu não tenho dúvida nenhuma disso. Cláudia, a gente sabe que a luta, a vitória, né, muitas vezes ela não vem sem a luta. O tripé tá só organizando o tripé. Mas assim, é lá embaixo, viu? Aperta lá, na outra lá. Mas assim, as vitórias elas nunca vêm sem luta. E aí o sindicato já vem nesse embate aí com a prefeitura, desde a da antiga gestão, quando se trata, Zé, quando se trata ainda da questão da ação do salário mínimo, quando era ainda da gestão do prefeito Poço, né? Que ele recorreu a todas as instâncias. Ao vivo é assim mesmo, hein? Vai só um pouquinho, Zé. Mas assim, o ex-prefeito recorreu a todas as instâncias para não cumprir a ação do salário mínimo. E aí no final do ano passado, a excelentíssima senhora juíza, recomendada por uma sentença do Supremo Tribunal Federal, mandou que cumprisse aqui a ação do salário mínimo. E agora a gente tem, né? Porque o que mais estranho é que a gente tem um governo que é uma prefeita que é afiliada ao Partido dos Trabalhadores, e a gente subentende que, já que é do Partido dos Trabalhadores, que de certa forma tivesse uma afinidade maior com os trabalhadores. Mas pelo menos isso entra no contrassenso, porque a gente recebe com surpresa essa nota da prefeitura dizendo, ameaçando mesmo, uma ameaça velada aos nossos servidores com relação a, se não cumprir, poderá sofrer essa sanção. A gente ouviu a opinião da auxiliadora. Qual é a sua opinião com relação a isso? Bem, assim, como eu disse inicialmente, o que está acontecendo hoje no município de Pentecoste é complementando a história que vem, né, de prefeitos que se acham dono das leis, prefeitos que se sentem dono do município. E eu fiz esse debate no sábado no programa Na Voz do Sindicep e eu vou reafirmar o que eu falei. A prefeita de Pentecoste tem que compreender que ela não é dona das leis, que ela não é dona do município, o município pertence aos trabalhadores, por mais que ela venha de um partido que tem a sigla de Partido dos Trabalhadores, que a gente observa que não é essa visão que esses gestores têm. Está aí uma série de pessoas, de governos do PT que agem contra trabalhadores, e a de Pentecoste não está sendo diferente. Existe apenas a sigla e o seu significado, mas essa questão do salário mínimo, bem como disse a nossa presidente, a auxiliadora, ela vem de um histórico de administrações de que, na verdade, se achavam dono do poder. Em 2003, um determinado prefeito fez um concurso com 20 horas, com a ideia de pagar a proporcionalidade de um salário, ou seja, pagar meio salário mínimo, e isso é um ato totalmente inconstitucional. Na época, em 2013, tinha assessoria jurídica, tinha tudo isso, mas mesmo assim fizeram, porque se achavam dono do município. Vem o seguinte, né, de 2005 a 2012, uma nova gestão que, como você bem já apresentou, Raimundo Moura, vem dizendo, né, vem recorrendo à justiça a todo momento, até chegar ao Supremo Tribunal Federal e esse Supremo nos dá a garantia aos trabalhadores de Pentecoste que o município, independente de sua carga horária, vai ter que pagar um salário mínimo. E ao vir o cumprimento dessa ação, nós chegamos a uma prefeita que diz, com todas as vozes, com todo o seu assessoria ajudando, colocando notas sem base legal, em site do município, dizendo que não vai cumprir. Então, a questão não é ela querer ou não querer cumprir, a questão é, deve-se cumprir. E o que está vivendo hoje no município? Os servidores, eles estão cumprindo. Ontem, todos os dias, se você for ao sindicato, o sindicato está super lotado de servidores,
tanto aqueles reafirmando que vão assegurar só as 20 horas dele, que é uma decisão do Supremo, bem como servidores se filiando para entrar nessa luta e para garantir o direito que historicamente o município está sendo arrancado de forma brusca, de forma ignorante até, dos direitos desses servidores. E o sindicato está aí. Nós estamos firmes, nós estamos fortes, nós não abrimos mão, foi dado esse recado sábado, nós não abrimos mão do direito que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Foi assinado pelo Joaquim, então presidente do Supremo, né? Joaquim Barbosa. Então, assim, eu até não sou jurídica, não sou advogada, mas ao trabalhar no sindicato a gente tem determinada compreensão de leis. E uma coisa eu posso assegurar aos trabalhadores que nos escutam nesse momento e até a própria administração que com certeza está acompanhando este programa. Prefeito nenhuma, nem essa, nem que tem de vir, tem um poder maior do que uma decisão do Supremo Tribunal. Então, o que se deve fazer, na verdade, Raimundo Moura, é realmente respeitar uma decisão do Supremo. E avisamos mais ainda, dia 31 deste mês, às 14 horas, nós teremos uma assembleia, tá? Nós teremos uma assembleia para reafirmar a categoria de Pentecoste, as categorias, porque tem outra pauta que eu quero também aqui apresentar e já deixar esse recado. Nós teremos uma assembleia dia 31 para reafirmar essa nossa luta. E se necessário for, o município para. Se necessário for, vamos para a frente da prefeitura. Então, o que eu quero dizer, finalizar essa parte da minha fala, é dizer que nós não abrimos mão do direito para ninguém. Nós não abrimos mão. Ok, para você que ligou o seu computador agora, na TV Leg, nós estamos conversando com a professora Cláudia Mello, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pentecoste. Nós estamos debatendo esse assunto que tem estado na pauta do dia, dos últimos dias, né, a respeito da ação do salário mínimo, que, como a própria professora Cláudia Mello falou, sentença judicial não se discute, né, se cumpre. Mas parece que estão querendo questionar. E a Pentecoste é o único lugar do mundo que até sentença judicial as pessoas botam dificuldade para cumprir. Certo? O que eu acho interessante nisso tudo é que parece que esse pessoal, quando se elege, junto com o diploma, engole uma coroazinha de rei. É impressionante como parece que eles têm um rei na barriga. A prefeita sempre tratou bem a imprensa e a gente agradece por isso, porque a imprensa é livre, mas o que nós temos feito é abrir espaço exatamente para que as pessoas possam usar o seu livre direito de expressão. E o que o sindicato está fazendo é mais do que justo quando vem a mídia e diz o que a Cláudia Mello está dizendo. Prefeito nenhum pode ir contra a decisão judicial, seja ele quem for. E muito menos secretário. Muito menos secretário, porque devo obediência ao prefeito. Agora, eu fico preocupado, às vezes, muitas vezes, o secretário compra uma briga dessa, e muitas vezes também, quando chega no término do mandato, a única recompensa que ele tem é um monte de processo. Então é bom que os secretários fiquem atentos, porque não é um bom negócio não. Mas, até porque tem um projeto aí agora para ser votado, onde os secretários vão ser ordenadores de despesas. Estou até com pena desses coitados. Mas vamos ao seguinte, professora, nós sabemos muito bem que hoje o Pentecoste ele já mudou alguma coisa em relação à questão das informações. O sindicato hoje ele tem como chegar até os seus filiados com mais rapidez, porque hoje tem telefone celular, todo mundo tem tem e-mail, é até mais fácil. Existe a possibilidade, caso não seja cumprida essa decisão judicial, os servidores tomar uma outra posição com mais afinco, se possível for, lá na prefeitura, fazer o que deve ser feito na realidade, como uma convocação geral, existe a possibilidade? Não só existe, Zé, como nós estamos proporcionando isso. A ideia da Assembleia no dia 31 é exatamente essa. Qual é? Nós vamos, por exemplo, a questão da pauta da Assembleia é deliberar com a categoria o que nós deveremos fazer em relação ao não cumprimento da administração de Pentecoste na questão do salário mínimo. Primeiro ponto, qual é a ideia qual é o debate que nós estaremos fazendo nessa Assembleia? Primeiro,
informar a justiça que o município não está cumprindo a ação do salário mínimo. Segundo, caso haja esse descumprimento, reter os recursos que entram no município. Nós até já agendamos, junto à Procap, uma audiência para nós estarmos informando o que está acontecendo no município de Pentecoste. Então, nós iremos a todos os órgãos que são competentes. Nós estamos entrando com denúncia no Ministério Público, na Procap precisamente. Até então, o nosso município continua sem promotor, né? Tem um substituto, mas não se consegue agendar. Eu já tentei agendar várias vezes, não estou conseguindo. Então, assim, nós estamos informando a justiça de que o município insiste em não cumprir essa ação. Nós estamos, vamos deliberar em assembleia, posterior a essa provocação, porque eu considero uma provocação do secretário de Finanças, quando ele ameaça em sua fala final, dizendo que o servidor não for trabalhar as 40 horas como eles desejam, como eles querem, eles poderão entrar com processo administrativo. Isso é uma ameaça. Repassamos isso ao advogado do sindicato e nós consideramos, e vamos deliberar isso em assembleia, um afronto e um assédio moral. E estaremos, caso a assembleia aprove, entrando com o processo individual de cada servidor, solicitando 10 salários mínimos contra esse secretário de Finanças. Então, coloque aí o número de servidores do município entrando com o processo individual contra o secretário de Finanças do município de Pentecoste. E nós temos mais. Nós vamos deliberar, sim, uma grande paralisação. Então, Zé, como a auxiliadora também falou, a questão do sindicato não é a diretoria em si tomar a posição. É nós estarmos apresentando a categoria, insultando, impulsionando a categoria a tomar as decisões. E é essas decisões que nós estaremos apresentando. Só que quem é majoritário dentro de uma entidade sindical é a Assembleia, é a maioria da categoria. E nós esperamos verdadeiramente que essa categoria esteja em massa no dia 31 no sindicato para nós tomarmos essas deliberações. Uma coisa eu posso afirmar, nós não abrimos mão de forma alguma para a administração. A administração vai ter que cumprir o salário mínimo por 20 horas. Os servidores do município não pediu que houvesse um ato inconstitucional em 2003, como aconteceu. Os servidores não pediram que o município desse a única oportunidade de 20 horas com a ideia de pagar meio salário mínimo. É um ato inconstitucional, é ilegal e é imoral. E, finalmente, depois de 7 anos de espera, de nós estarmos dentro da instituição judicial no Cambeba, estarmos dentro do fórum, estarmos em Caucaia, buscando uma aceleração para que as coisas acontecessem. Depois de 7 anos, vem uma administração que continua se achando poderosa e diz que não vai cumprir, está totalmente enganado a administração que pensa que irá descumprir uma decisão do Supremo. Ô, professora, nós temos aqui um comentário aqui feito numa das matérias que nós veiculamos. A matéria diz o seguinte, inclusive essa matéria até do Alexandre Hertas, prefeitura versus carga horária de 20 horas. Tem toda a matéria aqui, não vou ler a matéria, mas aqui tem um comentário do Zeca Amorim. Ele diz assim, olha, não é intenção minha levantar aqui a bandeira nenhuma, mas de criticar o entendimento. Se o veredito da autoridade judiciária aqui citado tiver sido este texto, o município de Pentecoste deverá implementar na próxima folha de pagamento, mês de novembro de 2013, o salário mínimo vigente no país para todos os servidores que não percebem, independentemente da sua jornada de trabalho, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$2.000, notadamente houve um erro grosseiro de interpretação da assessoria jurídica do Sincep, a qual eu já critiquei a Lures. Tal veredito manda o município implementar na folha de pagamento o valor de um salário mínimo para todo servidor não contemplado como tal. Acredito que a ordem foi cumprida, pois que todos os servidores que conheço que estavam em referida situação passaram a receber o valor a partir da data indicada. Quanto ao trecho, independentemente da sua jornada de trabalho, ele nitidamente oferece um espaço
para que a RE, no caso a administração municipal, submeta tais servidores a qualquer carga horária dentro da máxima legal, que é de 40 horas semanais. Assim, meus caros, se de fato o texto do mandado for citado pelo autor do artigo, me vale do contexto para dizer que as interpretações pelas bandas de cá andam, entre aspas, desandam aos tropeços. Independentemente disso, continuo a dizer que enquanto a assessoria jurídica do SINCEP for essa que ele propõe, nunca se ganhará nenhuma franquinha. Isso aqui foi o Zeca Amorim, ele é professor. Ele é diretor de uma escola. É diretor de uma escola, no caso, cargo, né? Comissionado, tá aí a fala de quem é comissionado. Né? Então ele disse que dentro do que ele falou aí, como é que você avalia essa fala aí, desse texto do Zeca? Assim, é muito simples de se compreender. É interessante que esse diretor, é interessante falar para a população que nos escuta, ele é um cargo comissionado, ele tem uma direção de uma escola, de quem vai tratar, não lembro o nome daquela região que chamam, que fica em Pentecoste, que fica na pista. Na Miranda. Ele é diretor dessa escola, é um cargo comissionado. E quando eu falo isso, a gente já observa de que ele é a administração. E por ter esse cargo, ele precisa defender a administração. Então, assim, é essa a realidade que nós observamos e vivenciamos em Pentecoste. É interessante ao companheiro Zeca compreender o seguinte. Quando a gente está fazendo esse debate, fazendo a fala de que o salário mínimo tem que ser cumprido de acordo com a carga horária, nós estamos falando de legalidade dos fatos. Nós não estamos falando de atos ilegais, como, por exemplo, o que é que eu trato de atos ilegais? Pelo contrato temporário, e ainda mais da forma como é apresentado em Pentecoste. Então, é assim, tu vota em mim, então eu vou te dar um contrato. E quando a gente diz assim, tem que cumprir a carga horária, nós estamos falando do concurso de 2003. Eu não sei se ele tem acesso a isso, mas se ele quiser, ele pode pegar no sindicato para ter acesso e entender o fato, na verdade, para poder falar algo. O concurso de 2003, que o companheiro Raimundo Moura fez o concurso em 2003, e o concurso ele oferecia apenas 20 horas. Então, se ele oferecia apenas 20 horas e esses servidores fizeram e passaram no concurso, significa dizer que esses servidores têm apenas 20 horas legal. O que é que acontece? Não, mas tem alguém que está recebendo 40 horas. Sim, tem pelo um contrato temporário. Prova disso, Zé, em 2012, que foi um ano político, foi onde mais cresceu o número de contratos temporários. Nós tínhamos muitos servidores com meio salário. Aí em 2012, de repente, começa a dobrar a carga horária desses servidores com o intuito de fazer politicagem, eu não tenho medo de falar isso, com o intuito de fazer politicagem. Até então, essas pessoas ficaram com 40 horas. Mas nós não estamos falando de ilegalidade, nós estamos falando de legalidade, de constitucionalidade, é diferente. Então, a gente tem que ter essa visão. Que é uma prova de como o município reconhece, Zé, que realmente eles estão totalmente ilegais, inconstitucionais. Em novembro, nós tínhamos ainda 39 servidores que ganhavam abaixo do salário mínimo. Esses servidores não foram contemplados pela politicagem, tá? Eles continuavam. Quando a justiça insulta o município até que cumprir uma decisão do Supremo, o que foi que eles fizeram? Imediatamente correram para pagar um salário mínimo na folha do mês de novembro. Então, olha, vejam só, aquelas 39 pessoas fazem parte do concurso de 2003, de acordo com o Raimundo Moura faz, como os demais fizeram. Só que há uma diferença. Eles não fizeram o jogo da politicagem, então continuaram ganhando seu meio salário e a prefeitura imediatamente pagou um salário mínimo. E esse mesmo grupo de pessoas receberam por meio da politicagem mais 20 horas, mas é inconstitucional. Prova disso, Zé, nós encontramos há pouco tempo uma pessoa de que não é do lado da administração e perdeu aquela sua carga horária ampliada de 20 horas. Então, esse debate ele vem sendo feito há muitos anos pelo sindicato. A nossa proposta inicial, antes de entrar na justiça, foi dialogar com a administração e dizer para ela
de que teria que pagar um salário mínimo, nem que ele ampliasse. Agora, ampliasse por meio de um projeto de lei enviado à Câmara Municipal e aprovado por ela para se tornar lei municipal. Não receberam essa proposta. Acharam que o sindicato estava querendo comandar o município com a ideia de regularizar a situação dos servidores. Então, este resultado que aqui está, esse debate, é resultado simplesmente de pessoas irresponsáveis que administraram o município se achando dono do município. Então, companheiro Zeca, assim, eu gostaria até de ir diretamente isso, então compreenda isso. Nós não estamos tratando de ilegalidade, não, nós tratamos de legalidade. O sindicato é isso. E o nosso advogado, ele não está falando nenhuma asneira, não. Ele está totalmente correto quando defende que a categoria do concurso de 20 horas assuma apenas suas 20 horas. Essa é a instrução do sindicato, estamos mantendo isso. E provaremos a pessoas, como um exemplo você, que não acreditam nisso, que tem cargo comissionado e tenta defender a administração de qualquer forma, sem consenso, sem compreender o contexto e fala qualquer coisa nos blogs, nos Face. Então, um grande respeito a você, porque você tem um cargo comissionado, tem mesmo que puxar a linha para poder se manter no cargo, mas tem que respeitar, tem que saber realmente o que é esse contexto para poder fazer qualquer tipo de crítica ao debate. Nessa linha também de comentário, nós temos aqui na página oficial, na página pessoal do secretário de Finanças, um texto que ele escreveu anteontem, diz assim: na serenidade desse dia quero desejar um dia de paz, tranquilidade e harmonia para você e sua família. Aproveito para dizer, enquanto membro do Poder Municipal, que nenhuma atitude administrativa é tomada se não passar por análise e orientação jurídica. Quero dizer que, apesar de não ler com bom grado as colocações levianas que alguns desocupados e frustrados da vida fazem a meu respeito, estou bastante tranquilo, pois quem sabe das lutas travadas por mim até hoje, da minha história de vida, sem dúvida me credencia a coisas mais relevantes e mais significativas. Sabe de fato que estou trabalhando com amor e dedicação. Saiba que você é aquilo que acredita, e eu acredito ser um eterno sonhador, como tantos jovens que saiu da cidade para trabalhar e que hoje está de volta, também trabalhando sem apego aos olhos de uns representam oportunidade de vida. Verdadeiramente, meu objetivo não são e nem estão nisso. O secretário aqui tenta se justificar de algumas críticas que nos últimos dias ele tem sofrido nas redes sociais, justamente a respeito dessa nota, né, que ele é o autor, quanto secretário de Finanças, de certa forma pressionando aí os servidores concursados de 2013, como a Cláudia Mello foi bem clara aqui, acho que não cabe mais nem questionar muito. Realmente, se eu fiz um concurso de 2013 que era 20 horas, né, e aí a administração, a seu bel prazer, resolveu dar mais 20 horas, tá ilegal, porque se eu fiz um concurso para 20 horas, então eu tenho que trabalhar 20 horas. Se a justiça determinou que, independente da carga horária, ou seja, mesmo trabalhando 20 horas, eu tenho direito a ganhar um salário, eu não posso agora. Por que, Cláudia? Por que antes a prefeitura, a gestão anterior e essa própria gestão que hoje está, esperou ela passar um ano para poder entender? Não, agora não vamos dar as 20 horas porque é constitucional, o servidor que não ganhava um salário mínimo, ganhava meio, trabalhava 20 horas, agora vai passar a ganhar as 20 horas e vai trabalhar 40. Por que só agora eles estão dizendo que isso é legal e antes não era? Antes não era legal dar essas outras 20 horas? Pois é, então é exatamente o que acontece. Essa resposta, na verdade, Moura, é exatamente como eu afirmei desde o princípio. Eles querem ser o dono do município e acham, e apresentam, e debatem, e permitem, né, na ideia deles de permitir ou não permitir, o que eles acham que é conveniente a eles. Então, assim, é como eu disse, fizeram dessa questão todo um jogo político. Quantos servidores, eu sei disso porque nós estamos todo dia no sindicato e chega o servidor e disse, na época, em 2012, Cláudia, me ofereceram as 20 horas, eu vou ter que aceitar, porque eu preciso de um salário mínimo. Então, sempre eu dizia, cuidado com a documentação que assina, cuidado para vocês não abrirem mão de um direito de vocês que está na justiça e a gente aguarda um resultado.
Então, é isso, há todo esse jogo, Raimundo Moura. E esse jogo ele é muito pesado. Ele é muito pesado. O que a categoria, o que Pentecoste, a comunidade como um toda precisa compreender é que nós temos que quebrar isso. E esse é o momento chave. Esse é o momento chave. Nós precisamos mostrar a administração que aqui se encontra hoje, né, administrando esse município, e os demais administradores que têm de 20, que eles não são dono do mundo. Eles não são dono do município. E uma decisão dessa, vindo do Supremo Tribunal Federal, que já foi um pedido de acordo e foi negado pelo Supremo, não tem para onde correr. Prova disso, como eles estão até perdidos, Moura, você vê que a nota que foi assinada pelo secretário de Finanças, eles não falam, ele aqui diz que foi orientado pelo jurídico, mas vocês podem observar, quem leu a nota no site da Prefeitura, que eles não fazem nenhuma citação jurídica. Eles não falam das questões de que foi uma decisão do Supremo Tribunal, eles não falam de nada, eles sempre ameaçam. A fala ali é uma ameaça. Então, prova maior, você vê, eles passaram o tempo todo ameaçando, fazendo crítica à minha pessoa, que sou eu que estou nessa briga à frente, eu não abro mão disso. Eu faço questões para mostrarmos para as administrações que não é assim da forma como eles pensam que é. Então, assim, eles fazem o tempo todo ameaças e passam o tempo todo fazendo crítica à pessoa da Cláudia Mello, perguntando, alguns diretores, né, companheiros desse Zeca Amorim, né, que são a administração, tem cargo comissionado e para se manter eles precisam puxar uma linha da administração. Então eles estão aí nas escolas ameaçando os servidores e perguntando se a Cláudia Mello vai pagar o outro salário mínimo. Então, assim, é preciso que esses coordenadores que estão no comando dos setores públicos comecem a estudar um pouco, a observar um pouco, até mesmo porque tudo isso é passageiro, uma hora eles vão estar lá na sala de aula, vivendo o que esses servidores estão vivendo. Então, é interessante a gente sempre saber fazer o debate como a gente faz, mas saber respeitar o espaço do outro, observar o que é que fala, para você posteriormente não estar sendo prejudicado em alguma coisa. Então é isso, na verdade, por que é que só agora eles estão fazendo isso? Porque é conveniente para eles. As administrações, se a gente parar um pouco para pensar, historicamente, 140 anos do município, é isso, eles trabalham o que é conveniente para eles. Só que eu acho que Pentecoste, sabe aquela luta que a gente vem fazendo há alguns anos do Acorda Pentecoste? Eu acho que esse momento é um momento chave. O que os servidores estão vivendo isso, a categoria, Raimundo Moura, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca vi uma categoria tão decidida a tomar posição. Para você ter ideia, mais de 50% desses servidores que estão incluídos nessa questão do salário mínimo, eles estão cumprindo as 20 horas, a administração ameaçando ou não. E esse percentual está se abrangendo. Então, eu acredito firmemente que até o dia 31 da nossa Assembleia, a categoria vai estar em peso tomando a decisão que tem que ser tomada. Professora, eu admiro muito assim, as lutas classistas. Eu já fui sindicalista há muito tempo atrás, mas aquilo que se aprende, aquilo que se acredita, e quando a gente defende aquilo que se acredita, a gente vai até o final. Eu acredito que no Sindicep tem pessoas realmente que acreditam. Eu gostaria mesmo era que nós temos o quê? O Sindicep tem uns 800 filiados, se não me engano, né? 800 filiados. 800 filiados. Você já pensou se pelo menos metade disso se conscientizasse da força que tem, unidos, com certeza, todos os direitos estariam garantidos. Todos. Porque eu garanto uma coisa, existe até no meio das lutas, existe no meio das lutas um ditado que diz: se ficar o bicho pega, se lutar o bicho foge. O bicho é covarde, o bicho só vai para o lado mais fraco. O bicho, ele não tem coragem de enfrentar o povo, o bicho é feio. O bicho, ele não tem coragem de lutar de igual para igual, ele só vai na vantagem. O bicho que se fala é as administrações que querem fazer a coisa errada, né? Então, assim, um recado que se deixa. Eu não sei, assim, a administração atual, ela, na primeira administração do Bosco, ele dizia o seguinte, que o carro dele não tinha retrovisor para andar para trás. E eu andei pesquisando, carro sem retrovisor dá multa e dá 7 pontos na carteira.
né? Já a administração atual parece até que é um trem destrambelhado, sem freio, sem nada, e está desmantelado mesmo. Então, prefeito, ou a senhora bota o trem nos trilhos, ou vai haver uma grande tragédia. E a tragédia, quem vai pilotando é o primeiro que pega a pancada, tá bom? Então, professora, fique bem à vontade aqui, Raimundo Moura. Pode continuar. Okay. Eu gosto mesmo só de estar observando, porque o Raimundo Moura ele é muito competente na questão das perguntas, como servidor também. Ele vivencia o problema. A professora Cláudia Belo está respondendo a contento as perguntas. Eu quero registrar aqui a audiência aqui do nosso Josélio Moraes e também do Márcio Moraes. Estão sintonizados, rapaz, estão acompanhando atentamente a nossa entrevista. E não só o Márcio e o Nacélio, mas tem muita gente que nesse momento já está acompanhando o nosso trabalho. E eu quero mandar um abraço a todos vocês que nesse momento estão assistindo aqui essa entrevista, e a prova disso é que depois o vídeo fica, para aqueles que não tiveram tempo de assistir todinho, e você pode assistir na íntegra, é que isso aqui atinge muita gente. Eu fiquei surpreso esses dias, quando o deputado Alberto Mesquita disse: Zé, eu assisto tudinho, eu gosto de assistir, parabéns pela iniciativa. Então tem várias autoridades, Cláudia Mello, que estão acompanhando. E é isso que incomoda uma gestão que às vezes não valoriza. Isso aqui eu costumo dizer que a TV Leggings é a TV mais improvisada do Brasil, vamos melhorar, viu? Mas isso já está incomodando. Você imagine quando nós estivermos aí concorrendo lado a lado com a Globo. Você vai ver. É muito bom. Ok. Vamos aqui às perguntas. Quero abraçar também o companheiro Fábio Barreto. Fábio Barreto era considerado público de Pentecoste, hoje está morando em Pacajus. Inclusive, esteve aqui essa semana, né, Fábio? Um abraço para você. Estava fazendo faculdade e fazer um trabalho na comunidade de Retiro, em Terra-de-Soca. Mas eu tenho a pergunta aqui do Alexandre, que ele está perguntando. Ele diz que a decisão foi tomada no dia 6 de 11 de 2012. Ele está perguntando por que houve essa demora no cumprimento, se o sindicato tinha conhecimento disso, por que houve essa demora que chegar e ser realmente executada essa sentença judicial. Só quando foi que ele está dizendo que a data? Dia 11 de 2012. Dia 6 do 11. 2002. Não, assim, é uma inverdade. É interessante as pessoas que falam, que fazem essa fala, vão pro blog. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, observe realmente seus dados, o que está acontecendo, para poder falar alguma coisa. Então, assim, o que foi que houve nesse processo? Esse processo é desde 2005. Aí fomos, primeiro momento, para a doutora Fátima, na época, juíza do município, e ela disse que o município teria que pagar um salário mínimo, só que poderia ampliar a carga horária. E a prefeitura não aceitou, entrou com recurso. Foi para a Caucaia, foi para todas as instâncias, chegou no tribunal no estado do Ceará, e lá esteve até, teve em torno de mais de um ano, quase 2 anos no tribunal aqui. Tinha sido favorável, mas na época, o então vice-presidente do tribunal, que hoje é presidente do tribunal, só para assinar um ofício, para assinar o documento, para mandar esse processo para o município, ele passou 7 meses. Foi necessário o sindicato estar lá semanalmente presente, fazendo pressão. Fomos com o doutor Valdeci, o doutor Valdeci fez uma ameaça de estar denunciando o até então vice-presidente para que as coisas acontecessem, que para fazer uma assinatura ele passou 7 meses. Então, o que foi que aconteceu? No dia 10 de dezembro, precisamente, foi eu que fui, como eu ia semanalmente ao Cambeba, ao tribunal, foi eu que trouxe esse processo com o parecer do vice-presidente do tribunal. Eu trouxe esse processo e deixei ele aqui no Fórum de Pentecoste para que a juíza ou o juiz, na época, mandasse cumprir. Até então o município nem um pedido de acordo tinham feito a Brasília. Então, o que foi que aconteceu? No dia 10 de dezembro de 2011, nós deixamos esse processo aqui no intuito de aguardar que o juiz imediatamente cumprisse o que já tinha sido decidido no tribunal aqui no estado do Ceará. Então, passaram-se todo esse período. Eu até brinquei ao fórum, no dia 10 de dezembro, eu até disse que ia levar um bolo para comemorar, porque já estava completando 1 ano
né? E até foi uma forma de crítica lá, foi feita uma questão no fórum, porque eu fiz essa crítica dizendo que ia levar um bolo de aniversário porque o processo não saía do lugar. Então o sindicato ele sempre acompanhou esse processo. E é mentira do Alexandre Hércules quando ele diz que em 2012... Dia 6 do 11 de 2012 foi... 6 do 11 de 2012. Não foi decidido nada disso. Para você ter ideia, e a população toda de Pentecostes sabe disso, porque eu não nego isso a ninguém, para que esse resultado saísse, foi necessário denunciar a comarca de Pentecostes ao CNJ. E quem fez essa denúncia fomos nós. Nós denunciamos dizendo que há tanto tempo estava parado esse processo e não se tinha resultado. Nós denunciamos numa semana, no outro dia o CNJ entrou em contato com a entidade e numa semana posterior a juíza mandou cumprir. Então, na verdade, até para se cumprir, houve uma determinada pressão do CNJ. Não foi nenhuma coisa livre da comarca de Pentecoste. Então, a verdade é essa. Quando foi que eles mandaram? Em novembro de 2013. Em novembro de 2013. Foi no dia 17 de novembro de 2013 que o município eu me lembro bem, que nós estávamos na mesa de negociação e quando chegou esse processo que os advogados chamaram e apresentaram à administração, a prefeita ficou toda nervosa e fez uma discussão com o sindicato por conta de que tinha entrado esse processo, que ela não tinha recurso para pagar e aquela história todinha que a gente sabe como é a novela. Então, chegou na prefeitura em 17 de novembro de 2013. Ou seja, é tanto que apressaram-se em pagar aqueles 39 servidores que até então ainda ganhavam meio salário. Então, os 39 servidores que ganhavam meio salário, no mês de novembro ainda, eles receberam um salário mínimo. Então, a verdade é essa. Então, assim, que façam crítica. Na minha opinião, eu precisamente, particularmente, eu adoro quando se faz isso, porque é um impulsionamento para a gente fazer uma reação e cada dia melhorar. Agora, falamos a verdade. Vamos fazer o debate do que é verdadeiro. O próprio Alexandre Hércules é servidor do sindicato, é servidor do município e filiado ao sindicato. Ele não vai a uma assembleia fazer um debate. Que vá, seja bem-vinda a entidade. Ela é nossa, ela não é minha, não é do Raimundo Moura, não é da auxiliadora, ela é nossa. Vamos, doutor Valdeci está aí, dia 31, vamos fazer o debate. Então, assim, tem que ter muito cuidado do que fala, do que apresenta, do que critica. Então, assim, a verdade é essa, que quem acompanhou todos esses processos foi eu. Então, eu sei precisamente a data, eu não lembro do horário porque eu não anotei, que é demais, mas o dia, o mês e o ano, eu sei precisamente de tudo, porque foi eu que fiz esse acompanhamento, que ia para o tribunal, que toda semana eu estou no fórum, saber como é que está o processo do sindicato. Então, essa é a realidade. E chegou ao município no dia 17 de novembro, como eu já disse, de 2013, foi no ano passado. Isso tudo ocorreu por denúncia do sindicato ao CNJ, só para reafirmar isso. Ok, vamos sair já do salário mínimo, porque acho que a gente já debateu muito aqui a respeito do salário. Vamos falar do texto de férias. Houve uma festa de concludência lá na Serrota, e na fala de um dos vereadores, no caso o vereador lá da comunidade, o vereador professor Gardel, ele na sua fala agradeceu a prefeita Ivoneide por ela ter implantado em Pentecoste o texto de férias. De planejamento. O texto de planejamento. Eu te pergunto, Cláudio, é a prefeitura, isso, eu sou leigo nessa parte, mas isso não é uma lei federal ou é uma lei municipal que implantou foi a prefeita? Porque eu até, tudo bem, quando você, o professor Gardel é um professor, e eu creio que ele conhece, sabe realmente se a lei ou não é federal, mas não sei se foi para agradar ou coisa parecida, mas aí a gente viu ele dizendo que deixou lá para as pessoas que não tinham muito conhecimento, que é o texto de planejamento realmente quem implantou foi a prefeita, como se fosse uma lei municipal. É municipal essa lei? Não, assim, na verdade é a lei do piso, né? A lei do piso garante que, por sinal, é interessante frisar aqui que no sábado, no programa Voz Sindicep, nós deixamos esse recado para a Secretaria de Educação, reafirmamos o recado para a administração, que um texto de planejamento
ele é uma garantia na lei do piso. E, por sinal, ele deveria ter sido cumprido, que eles sempre dão um prazo para cumprimento, porque alguns municípios, o próprio Estado fez isso, cumpriu 1/5, né? Cumpriu de forma parceladamente. Então, tem alguns municípios que cumpriram dessa forma. E Pentecoste foi um exemplo, quando na mesa de negociação em agosto, que foi uma briga do sindicato, não foi uma bondade de coração, por sinal, a prefeita negou, nós precisamos fazer uma grande discussão, foi um debate muito forte quando nós exigimos que fosse cumprido um texto de planejamento e ela tentou negar. Posteriormente, ela aceitou, até com apoio da secretária de Educação, a secretária de Educação sempre também pediu isso e ela ajudou o sindicato no debate. Ajudou em que sentido? De dizer que tinha que ser cumprido um texto de planejamento. Então, essa daí foi uma luta do sindicato, foi uma vitória do sindicato, porque só quem estava presente naquela mesa de negociação sabe como foi difícil nós conseguimos avançar nesse sentido. E isso é uma lei federal, é a lei do piso. E essa lei do piso diz também, Raimundo Moura, que os municípios brasileiros só terão até o final de dezembro de 2013, que era esse o debate que nós fazíamos, vai ser cumprido de qualquer forma. Então, começar a cumprir logo para a questão de organização dos fatos. E o que aconteceu? Foi feito isso e nós estávamos certos de que 2014 iniciaria todo mundo com o texto, sem discussão, sem problema, até porque a gente teve a experiência de agosto de 2013 para cá. Então, essa é uma lei do piso, onde afirma que os municípios só têm até final de dezembro de 2013 para cumprir. Ou seja, mesmo que o município não tivesse cumprido em 2013, como a gente conseguiu avançar, ele terá que, obrigatoriamente, que se trata de uma lei federal, cumprir um texto de planejamento. O que é que ocorre hoje? Tá havendo essa discussão de que, por questão de gasto, que a administração tem que limpar a folha, que a administração não tem dinheiro, que a administração, que é uma inverdade, porque depois eu posso passar o crescimento que houve de FPM, dos recursos no município, que todos os anos o sindicato faz esse cálculo, com base no extrato do Banco do Brasil, com base com base nos dados federais de recursos que entram no município. Então, assim, tem-se um boato, Raimundo Moura, de que a ideia do município é não mais cumprir um texto de planejamento que tinha sido feito parcialmente, tá? Por que eu digo parcialmente? Porque no Fundamental 1 foi feito por parcela, era para quem tem 200 horas, ia ter que ter quem tinha 100 horas tinha que ter 6 horas, só foi 4 cumprido. Já no Fundamental 2 não, ficou tudo ok, tudo direitinho. Mas nas creches, que também é um direito dos professores que trabalham em creche, e nas áreas rurais também não tinha sido cumprido. Então era o intuito, era esse o debate que nós achávamos que tinha sido fechado, isso, de que 2014 seria tudo regularizado, regulamentado, sem mais nenhuma discussão. E nesse momento a gente escuta, eu não posso dizer que é verdadeiro ou não, porque é um boato de professores que chegam comentando de que a administração está dizendo que não mais vai cumprir um texto de planejamento. Então, isso é uma outra problemática. E assim, e vou aqui reafirmar o que eu disse sábado, a administração tem que ter muito cuidado no que faz. Porque, primeiro, é uma lei federal, nós vamos insultar a justiça para que seja cumprido. Segundo, nós teremos uma assembleia no dia 31, na próxima sexta-feira, passando essa sexta, na outra sexta-feira. E a pauta é os professores entrarem em estado de greve. Então, o município, na verdade, vai ter uma semana para regularizar a situação e cumprir um terço. Caso ele não cumpra, só se a categoria não quiser, mas o sindicato está levantando a bandeira de estado de greve. Ou seja, vamos aproveitar o ensejo aí dessa briga de salário mínimo, vamos parar a Pentecoste. Porque eu acho que chegou a hora de dar mexer um pouco, sabe? Daquele que tava na cara, acorda, vamos começar a trabalhar direitinho, porque é isso que Pentecoste está precisando. Então, assim, nós precisamos entender isso. E os professores, a quais eu já estou conversando, já estou pedindo a presença deles em assembleia, os que eu conversei estão garantindo que, se não for cumprido, eles entram em estado de greve. E essa é a ideia, essa é a bandeira do sindicato. Então,
Prestem atenção no que é que vocês estão fazendo, prestem atenção nos cumprimentos das leis, porque o sindicato ele não vai dormir em nenhum instante. Muito pelo contrário. Quanto mais a prefeitura tentar mostrar que tem poder, mais o sindicato vai bater em cima. É para isso que a gente existe, é para isso que existe uma entidade representativa judicialmente, representativa de luta, e nós não vamos abrir mão de direito de nenhum servidor público no município de Pentecoste. Claro, nós já estamos aí às 9 horas mais 19 minutos. Só para finalizar, na semana passada o vereador Daniel Gomes da Silva, ele esteve participando da reunião do Fundeb e ele inclusive pediu a folha de pagamento para averiguar algumas situações do Fundeb, né? O Fundeb do município de Pentecoste, baseado naquela informação que você nos repassou durante uma entrevista, que há um déficit aí no Fundeb, salvo engano, você falava de 2 milhões de reais. Por isso a questão do rateio. E aí ele está pedindo justamente essa folha, inclusive já viu um ofício pedindo a folha de pagamento do Fundeb para fazer os estudos relacionados a essa questão. Como é que está essa discussão? Você tem acompanhado essa do Fundeb? Quem é o representante do Fundeb, do sindicato no conselho do Fundeb hoje? Como é que está toda essa questão? E assim, quem representa o sindicato é a companheira Eridan e eu, Cláudia Mello, faço parte. Nesses últimos dias eu não pude ir ao conselho, né, participar das reuniões do conselho, até mesmo porque eles estão fazendo, o conselho está fazendo o levantamento das folhas de pagamento lentamente, né, o acesso é muito restrito. E assim, devido a essa luta que está da questão do salário mínimo, porque sou eu que estou indo para os setores públicos, sou eu que estou indo para a mídia, né, convocar, chamar e fortalecer essa luta. Então assim, eu acabei ficando focada muito na questão do salário mínimo. Mas até já conversei com a companheira Eridan, nós estamos fazendo um fechamento, porque anualmente a gente nós fazemos um relatório final do que entrou, do que foi gasto, até pelo acesso que o sindicato tem das folhas de pagamento, né? Lembrando que esse acesso foi dado pelo UNTAC no Ministério Público em 2012, que foi uma briga, nós conseguimos isso, mas o Ministério Público repassa mensalmente para o sindicato as folhas de pagamento de Pentecoste. Só te cortando, claro, aí me chamou a atenção porque ele me dizia que estava sendo discutida a aprovação das contas referente aos 40%, né? Porque o Fundeb é dividido em 40% e 60%. Aí estava sendo aprovado aí as contas referentes aos 40%, mas, no entanto, os conselheiros do Fundeb não tinham acesso, ou não têm acesso, a maioria deles, à folha de pagamento. Aí como é que se faz a prestação de conta, né, de recursos que entram na prefeitura, que aí entra na casa dos milhões, se você não tem acesso a essa folha de pagamento? Não é algo contraditório, né, para um governo que se diz transparente, dos trabalhadores, do PT, aonde o PT governa dá certo, era essa aí, um dos slogans de campanha da atual prefeita. E a gente vem percebendo que não tem dado bem certo. Inclusive, aguardem, que nós vamos mostrar, né, o slogan da administração é Construindo o Futuro. Dentro de hoje para amanhã, ainda até o final dessa semana, nós vamos mostrar qual é o futuro que está sendo construído. Vocês vão poder observar algumas fotos, algumas coisas que têm chegado. Nós vamos fazer uma matéria e mostrar, você tirar a conclusão de quem é esse futuro que está sendo construído, para você tirar a sua conclusão. Mas, claro, na realidade, falar construir no futuro, só não falou de quem, né? Mas nós vamos mostrar e a pessoa vai tirar a conclusão de quem é esse futuro que está sendo construído. Mas, claro, não é um contrassenso, não é algo realmente contraditório você levar os conselheiros para prestar conta de algo que você não tem conhecimento, por exemplo. A maioria deles não tem acesso à folha de pagamento. E mesmo quando tem, é uma linguagem que você não consegue decifrar com certa facilidade, mas pelo menos se tivesse acesso, você poderia levar para alguém que, né, vai estudar junto mais. Mas nem isso eles têm acesso. Isso é histórico, sabe, Ramiro Moura, no município de Pentecoste. E assim, o que é que acontece? Quando há escolha, veja só, quem são os representantes do Conselho do Fundeb? O sindicato tem direito à indicação de 2 professores que representam a categoria e tem direito a 2 auxiliares administrativos, tá? Da área administrativa. Então, o sindicato tem hoje 4 pessoas na representação, como professor e como auxiliar administrativo. Aí são
representantes, são pares de aluno. Aonde é que é feita a escolha? Lá na escola, onde o diretor, que é a administração, porque tem um cargo comissionado, faz a sua indicação. Aí quem são os outros grupos? Diretores escolares. Diretores têm cargo comissionado, se torna a administração. Esse é o meu pensamento. Eu sempre faço essa discussão no conselho e eles fazem uma crítica a mim. Aí vamos, representante do Poder Executivo, são mais 2. Representante da Secretaria de Educação, são mais 2, a administração. Ou seja, em resumo, nós temos a maioria a administração e a minoria o que não é a administração. E dentro do conselho, quando se leva a uma votação, quem é que vai ganhar? A maioria, ou seja, a administração. Eu sei disso que eu sempre fiz parte do conselho Fundeb. Por sinal, eu fui uma vez presidente do conselho e foi preciso eu trazer o doutor Eunatan, que é do Ministério Público, que trabalha diretamente com a educação, porque eu sendo presidente, era nos negado folha de pagamento, era negado todo o acesso a qualquer dado que tinha do Fundeb. Né? Então, assim, sempre foi essa grande dificuldade. E o que é que acontece? Eles fazem um jogo, aquilo ali é um jogo pesado, que se tiver alguém que tem uma língua muito grande, que saiba fazer o debate, que brigue, e se não tiver, sim, é também representado por representante de vereadores, que no geral, todo o histórico que foi todos esses anos, são vereadores que são administração. Então, assim, é muito difícil. Agora, o que vale salientar, é o que eu sempre faço esse debate dentro do conselho, que esses conselheiros que estão lá, que dizem não representar a administração, mas são representantes, tem que ter cuidado no que assina, tem que ter cuidado no que defende, tem que ter cuidado no que aprova. Por quê? Cabe também ao conselheiro ser punido caso ele aprove uma conta ilegalmente. Por exemplo, quando o presidente do conselho, eu nunca assinei uma conta, mas eu consegui, por meio do MEC, por outras pessoas que lá estavam, tudo camuflado e aprovado. E eu como presidente do conselho, nunca aprovei uma conta, até porque não tinha como aprovar, que era irregular. Então, assim, tem todo esse jogo que é muito forte. Como é que se pode quebrar esse jogo? E se inserir dentro, os vereadores têm esse poder de poder estar representando, de poder estar e fazer a coisa acontecer, gente. Por mais que sejamos apenas mas a gente muda alguma coisa. A gente acaba conseguindo avançar em algum ponto. Por que é que eu não estou fazendo parte desse contexto, eu não estou vivenciando esse contexto? Por sinal, na próxima reunião eu vou estar presente, porque eu disse até a Eridan que eu ia começar a acompanhar isso, que é o seguinte, o município tem até final de fevereiro para prestar conta do recurso, tá? E o governo federal até final de abril para prestar conta nacionalmente. Então, o que é que acontece? Existe a estimativa proposta para 2013, não foi a estimativa que até final de dezembro veio, tá? Isso é uma realidade. Só que está entrando os complementos, está entrando os ajustes do ano anterior, está entrando os complementos que na base da lei do piso fala que é um complemento referente ao ano anterior. Só que a gente tem essa dificuldade do debate por conta que o MEC vem e diz, não, pode ser usado no ano subsequente. Então tem toda essa discussão. Quanto às folhas propriamente de Pentecoste, nós fazemos o acompanhamento nesse final do que entrou agora no começo de janeiro. Eu não pude fazer ainda, até por questão de tempo, porque assim, essa questão, eu estou focando isso porque a gente tem que fortalecer o salário mínimo, tem que fazer a garantia de que os servidores vão cumprir, e eu estou fazendo isso nos setores públicos, eu estou fazendo toda hora esse debate para a gente ter essa garantia. Mas eu vou me focar agora, assim, eu não gosto sempre de falar algo que eu não esteja com dados concretos, porque assim, eu não tenho medo de falar o que eu sei, o que eu penso, mas eu tenho que ter base legal para estar falando, para não estar falando nenhuma besteira. E o final dessa história, tá? O final de que foi que entrou no final de dezembro, como foi gasto a folha de dezembro, até porque nós ainda não recebemos. Final de dezembro, que entrou no começo de janeiro, que faz referência ao ano anterior, eu não sei propriamente, porque eu ainda estou fazendo esse estudo. É como eu disse, eu me foquei no outro ponto. Mas assim, nós na próxima oportunidade, Zé das Legnas, a gente pode até fazer esse debate sobre a questão do Fundeb e posteriormente a gente poder ter feito todo esse levantamento. Mas uma coisa eu quero frisar e chamar até a atenção, poder ajudar, colaborar
com o vereador que está fazendo esse debate. Foi feito um grande erro nessa questão do Fundeb. Dos 40%, eles pagaram empresa que foi terceirizada para pagamento dos auxiliares, serviços gerais e vigias. Não pode. Tá? Isso nós fizemos esse debate na administração. O que a administração tem que fazer imediatamente? Estornar esse recurso para dentro do dinheiro do Fundeb. Porque caso isso não seja feito, aí assim, a gente está tratando aqui de recurso federal e cabe ao Ministério Federal fazer uma investigação. Então, assim, eu sempre disse isso, fiz esse debate na mesa de negociação, disse à prefeita que foi um erro, disse à secretária de Educação que foi um erro e que ele precisa ser reorganizado. Até hoje eu não vi esse dinheiro ser estornado, tá? Porque eu acompanho no extrato do Banco do Brasil, ele não estornou. Agora sim, tem que ter cuidado nesse sentido. Então, tem muitas coisas que precisam ser reorganizadas. Nós temos muitos servidores, não sei porque o ano de 2014 não iniciou, nós esperamos que eles reorganizem o que estava errado em 2013, mas nós tínhamos várias pessoas ganhando uns 60% que não estavam trabalhando. Né? Então, assim, tem todo esse contexto que tem que ser visualizado, que tem que ser debatido, tá? Então, Ok. é nesse sentido. Ok, Cláudio. Nós já estamos aqui já finalizando o programa. Eu quero já me despedir e é bom que a gente venha um outro momento. Tem um outro momento para discutir relacionado à questão do Fundeb. Realmente tem pessoas do Fundeb que professor ganhando 60, né? Ganhando 60. Pois é. Tem professor, tem ex-diretor de escola que ocupava a direção de escola que hoje não ocupa mais, então em outro município que recebe. Né? Tem que ser questionado Tem muitas irregularidades. se isso é legal, se isso não é legal. Essa questão da empresa aí né, você já falou, a gente vai discutir isso no outro momento. Mas eu quero já me despedir, agradecer a sua presença aqui. Quero também me despedir dos amigos internautas, dizer que estou logo mais às 11 horas na Vila FM 98,7 com o Jornal da Vila. Você pode nos acompanhar aí, você de Vila Soares, toda a região, Serrota, Conjunto Novo, Vila Nova da Serrota, Ipueira Fundo, todos esses locais podem nos acompanhar através da Vila FM. Eu quero me despedir, sou satisfeito com as perguntas, passo para você, depois a Cláudia volta aí fazendo finalizando. Eu quero agradecer por demais a presença das professoras Cláudia Mello, auxiliar Esteves, que esteve aqui no nosso programa de hoje, agradecendo de coração porque nós sabemos quanto foi esclarecedor, o quanto foi importante a nossa conversa de hoje, esse bate-papo. Cláudia, no dia 2 de fevereiro, o nosso blog Notícias Pentecoste estará completando 4 anos. Dia 2 de fevereiro de 2010 foi quando nós colocamos a primeira matéria no blog. Estamos completando 4 anos, vai ser no domingo, dia de domingo, e nós vamos nos encontrar para fazer uma grande tribuna livre já e oficialmente inaugurando a TV Legnas. Né? Vai ser, inclusive o sindicato dos servidores é convidado a fazer uma tribuna livre. O que é? Cada um chega e dá o seu recado, fala o que acha que deve. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão vir, tanto pessoa do povo como pessoa do alto escalão. Convidando a prefeita também, viu, doutor Ivanildo? A senhora também é convidada, o ex-prefeito João Poço também é convidado, né, para a gente debater alguma coisa. Tribuna livre, né? Deputado Zé Ayrton, convidado também do nosso blog, deputado Mauro Filho. É importante que vocês compareçam, né? Os secretários municipais, pessoas do povo, você que é pescador, você que é professor, você que é agricultor também, todo mundo é convidado para formar uma grande tribuna ali. Vai ser aqui pertinho, aqui embaixo. Tem a Legnas Criações bem vizinho aqui no Rafael. Por quê? Porque o Rafael é aquele cara que sempre tem abraçado as nossas causas. E vai ficar bem pertinho. Se tiver mudança de endereço, a gente avisa, porque vai ser o dia da inauguração do estúdio da TV Legnas e a gente vai convidar os amigos para conhecer, ok? Cláudia, professora, desde já, muito obrigado e fique à vontade de fazer suas considerações finais no nosso programa. Pois é, assim, na verdade, nós que temos que agradecer, né, essa oportunidade, assim, eu sempre acho muito importante, por isso que quando feito o convite, né, muitas vezes eu lhe ligo pedindo esse espaço, como dessa vez, eu liguei e pedi esse espaço. Então, assim, é de suma importância para que nós possamos ter uma ligação mais direta com os servidores, até pela comunidade como um todo, mesmo aqueles que não moram mais no município de Pentecoste, mas estão distante e acompanhando o que está acontecendo. Então, assim, isso é muito importante. É sempre prazeroso a minha pessoa estar participando desse momento, estar participando desse programa e, assim, reafirmar que a luta que o sindicato está tendo,
né? Nós estamos abertos a várias críticas e eu acho que a gente cresce por isso. A gente cresce com obstáculos, a gente cresce com crítica e nós estamos sim aqui para receber. Agora sim, tenham base do que falam, tá? Prestem atenção no que estão falando para depois não acarretar um problema maior, porque eu sempre digo, eu não tenho medo do que eu falo, mas eu falo com base, tá? Se tiver algum problema eu assino embaixo posteriormente. Então é isso, é agradecer mesmo, tá? Dizer à categoria que se mantenham firmes, dizer à categoria dos professores que se preparem para uma grande assembleia, porque caso não seja cumprido o texto de planejamento, o sindicato já levantou a bandeira do estado de greve. Então, assim, vamos sim mostrar para as administrações que o trabalhador merece respeito, que o trabalhador precisa ter condições de trabalho e que o trabalhador precisa de um salário digno. São pais, são mães de família que precisam dar o conforto mínimo, né, a possibilidade mínima que é uma alimentação, uma habitação, condições mínimas para uma criança poder sobreviver dentro do contexto familiar. E é sobre esse aspecto que a gente faz essa luta, é sobre esse aspecto que a gente está toda hora confrontando, se necessário, a quem tiver de vir contra os direitos dos trabalhadores de Pentecoste. Então fica esse abraço, tá? Uma boa semana para todos nós, que seja uma semana de paz e que a administração possa perceber de que nós não estamos para brincadeira e possa perceber de que precisa se resolver tais problemas. Então, um abraço a todos e meu muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final do programa Notícias em Debate, agradecendo aqui o companheiro Raimundo Moura Fernandes, também a professora Cláudia Mello, professora auxiliadora Estilo. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 da manhã. E eu não podia jamais deixar de agradecer o nosso web design, que é o ESC. Netinho, rapaz, negócio de ESC, rapaz, netinho dele. Camarada que dá cara ao blog, que dá cara à TV Legs. Portanto, aí, nosso abraço, nosso carinho e muito obrigado. E a gente volta amanhã, se assim o nosso criador permitir. Tchau a todos.